Hoje eu queria conversar um pouco sobre a ideia de caráter. No sentido de mesmo personalidade, a gente pode até, ou pelo menos da relação do caráter com a personalidade. Se você pegar em caracterologia, o caráter, seja os temperamentos, por exemplo, que fazem parte do caráter, né? Seja uma caracterologia mais complexa, como a do René Lessene, ele é um elemento fixo, né, do corpo humano, né? Pensando só isso em termos de ser humano, não vamos extrapolar o conceito. Caráter tem a mesma raiz de carimbo, né? É algo que é como que determinado, né, no momento do seu nascimento e que, enquanto estrutura corporal, se mantém ao longo de toda a tua existência neste mundo. Então não é a mesma acepção moral quando a gente usa a palavra caráter no sentido já de um hábito, vamos dizer assim, um costume moral de agir bom ou de forma boa ou má, né? Fulano é um mau caráter, já tem uma conotação, um sentido moral, e não é sobre esse sentido que a gente está falando. Estou falando caráter como determinação da individualidade humana em termos corporais. Na nossa linguagem, a gente até poderia dizer em termos psicofísicos, né? Eu digo na nossa da linguagem moderna, né? Já que, se você pensar numa cosmovisão medieval, por exemplo, numa visão do homem medieval, né, a imaginação mesmo, todas as paixões da alma são corporais. Então, seria o organismo psicofísico, né? Mas eu não quero entrar em caracterologia aqui. Eu só estou apontando a este aspecto porque vamos dizer, a base a partir da qual a gente vai pensar. Porque ela vai determinar, né, como vocês sabem, o nosso comportamento numa ou noutra medida, né? E eu quero falar sobre isto do ponto de vista mais especificamente teatral, do ator, porque creio que a compreensão disto pode ser de muita ajuda para as pessoas, né? No seu dia a dia mesmo, de compreender como de novo, aquilo que a gente falava no final da aula passada, conseguir distinguir os aspectos, as dimensões da realidade, nos ajuda a nos movermos melhor dentro dessa realidade, a estarmos melhor orientados. Então, quando você pensa personagem, né, um sinônimo de personagem é caráter. Vocês já devem ter visto peças de teatro em que tem caracteres, né, ou lista de personagens, né? Então, nesse sentido, tanto uma personagem realista, como uma Nora de Casa de Bonecas, por exemplo, né? Quanto um Arlequino, ou um Édipo, ou a Noite, né? Numa peça simbolista lá do Maeterlinck, são caracteres, né? Mais ou menos realistas. Quer dizer, a noite, como é que você faz a noite? É um problema. Mas o Maeterlinck não era diretor de teatro, né? O Maeterlinck era um dramaturgo, escritor. Então ele criava lá o problema e dizia, agora virem-se.
Como é que eu faço? Como é que a personagem é? O Garcia Lorca também tem uma peça em que aparece a Lua. Diz assim, como é que você faz a Lua? Como é que uma atriz faz a Lua? Não sei se vocês já viram alguma montagem. Eu não me lembro se está no Bodas de Sangue. Agora eu não me lembro qual é a peça do Lorca em que aparece essa personagem. Qual é a solução que as pessoas em geral usam? Põe uma lua de cartolina, né? Na cabeça do fulano e acho que resolveu o problema. De resolveu o problema, nada. Você está só usando um signo verbal. É como você dissesse, é a mesma coisa que você entrar dizendo, ó, eu sou a lua, e começasse a dar o texto. Não faria muita diferença. Mas eu não quero entrar num problema tão cabeludo, espinhoso como este. Eu vou falar de coisas mais simples. Como é que você faz um avarento? Né? Bom, a gente já viu numa aula passada aí que não adianta você tentar ser avarento. Como é que você faz para ser avarento? Eu digo, puta, não dá para fazer isto. Mas antes de desenvolver isso, vamos voltar para definir melhor essa questão do caráter. Né? No caso, o caráter do avarento, por exemplo, de um harpagão. Um avarento é alguém o quê? Que está sempre querendo ganhar dinheiro e economizar o seu dinheiro, não é isso? Ampliar, né? É alguém que acumula. Bom, você vê que pelo próprio gesto, aqui eu descubro um gesto que eu posso, já que no título daqui das nossas aulas está lá gesto, eu posso incorporar a construção desse caráter do harpagão. E, por exemplo, quando ele vai falar com alguém, em vez de dizer vem cá, ele diz vem cá, meu filho, vem cá, que nós estamos, que quero conversar com. Por quê? Porque ele está sempre. Né? Então, o que seria o caráter? O caráter é aquilo que é fixo na personagem, vamos dizer assim. Né? Ou seja, o que é fixo em você? É sua estrutura física. Isso não muda. Né? Ao longo dos anos muda um pouco, mas muda assim, superficialmente. A estrutura mesma mantém-se a vida inteira. É o que te individualiza. Né? E nas situações diversas em que você se encontra, você pode, por exemplo, estar em estados de alma muito distintos. O harpagão, para a gente pegar já essa personagem como... Ele pode estar alegre, ele pode estar triste, ele pode estar angustiado, agoniado, deprimido. E esses estados de alma são variações no plano dos sentimentos, das emoções, que não modificam estruturalmente o caráter. Então, se você pegar a ideia assim, o que é que o ator imita? Ele imita caracteres em ação. Né? Então, veja que é uma coisa já começa a ficar sutil ou complexa, complexo o trabalho do ator, porque ele está, por exemplo, eu estou imitando o harpagão, vamos dizer, eu criei um harpagão. Você vê que quando eu falei do harpagão eu já me curvei um pouco, né? Por quê? Porque também tem a mesma ideia, né? Tudo para mim, eu quero, né? Se eu começar a fazer uma coisa mais assim, você diz, esse cara aqui pode ser um sovina. Não necessariamente, pode ser outra coisa também. Mas é adequado. Por exemplo, se eu fizesse uma coisa assim, né? Vou construir uma personagem que é assim.
Como é que você... Ah, esse cara está dando. Esse cara aqui não pode ser um sovina. Estão entendendo? Que é uma estrutura física que, de uma certa forma, antecede, logicamente e ontologicamente, os gestos. Isso tem a ver com o negócio da presença que a gente falava antes, né? Uma coisa é eu colocar meu corpo numa determinada, bem um caráter, mas numa determinada condição física. Outra coisa é o que eu faço nessa condição física. Lembram? Eu falei, se você, por exemplo, está nesse nível de energia aqui, tudo diminui. Ó, a própria articulação, as pessoas falam muito assim, vamos trabalhar voz e articular. Eu digo, mas se você está aqui, meu filho, não tem articulação, vai ficar falso, sabe? Aqueles caras que falam assim, estou falando aqui com você articuladamente, não é? Mas o corpo não dá sustentação para isso. Ora, parte da articulação vem só da tua condição física. Se eu venho para cá, eu naturalmente articulo melhor. Se eu estiver vivo, plenamente vivo, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, voltando ao arpagão, né, que eu faço uma coisa... Ele é um velho, em geral, né, na estrutura lá da comédia dell'arte, né? O que tem uma dimensão simbólica também, né? É uma espécie de velhice, uma espécie de endurecimento da própria musculatura, né? A avareza, né? Ela não respira. Né? Parece que quando você respira, algo você... Né? A gente já falou, respirar é expirar. O arpagão diz assim, não, nem o meu ar eu posso dar muito. Eu dou o ar, mas é pouco, porque uma parte eu economizo. Vai lá que eu vou precisar dele amanhã. Não é isso? Então você está imitando um caráter. Acho que agora começa a ficar mais clara a ideia de caráter. Estou imitando um caráter que você vê que tudo fica um pouco torto, né? Por quê? Porque ele está segurando, ele está se agarrando, né? Ele quer tudo para si. Né? Vamos só contrapor. O que seria o contrário? Ah, talvez uma moça dadeira, né? Que quer tudo, quer dar. Né? Estaria tudo, né? Aberto, né? Que você chegou, tudo se abre. É o oposto. E isso é um caráter. Por quê? Porque ela pode estar triste. Não, eu não consigo. Mas tudo se... Ela nunca... Ao contrário de uma recatada, o quê? Que o comportamento, né? O caráter... Vamos chamar de recatado mesmo, para não entrar em problema. Porque, na verdade, por que eu parei? Porque o recato é mais comportamental do que caracterológico. Né? Tensa, vamos dizer, um caráter mais contido. Né? O soldado fanfarrão, né? Que também é... A comédia dell'arte trabalha muito com caracteres estilizados, tipos, né? Então, que é alguém que está sempre né, cantando marra, né? Dizendo, não, porque eu vou. Então, ele tudo nele é grande, né? Ele entra... O que eu estou chamando a atenção é que este caráter, ele vai viver as diversas situações, estar em diversos estados anímicos, emocionais, que são fisicamente variações, estados daquele caráter. Então, uma coisa é a tua individualidade, outra coisa são os estados de alma, os sentimentos, as emoções, que como que colorem, né, a vida física. Bom, agora pensando não em personagens, mas no nosso caráter, tem uma coisa que se acrescenta,
e que a gente pode colocar como caráter nesse sentido que eu estou falando, construção física de uma personagem, de uma pessoa, algo que a gente já apontou numa outra aula, que é determinadas tensões físicas que se mantêm, se tornam como que parte do teu corpo. Por exemplo, alguém que tem o ombro muito tenso, e um ombro meio assim, né? Bom, isto aqui é constante nele, ele pode estar alegre, triste, deprimido e etc. E o ombro continua igual. Não exatamente igual, ele vai ter uma variação, mas o caráter é o mesmo. Bom, isto aqui é uma coisa que um exercício de relaxamento, ao longo dos meses, pode diluir. E vai mudar um pouco o próprio caráter, agora num sentido mais amplo da palavra, né? Não é o caráter fixo lá, a estrutura do corpo, mas uma estrutura secundária, vamos dizer assim, que vem da tua história. Se você pegar a psicanálise, por exemplo, e algumas linhas, o trabalho do Reich, especialmente, mas outros autores também pesquisaram muito isto, como é que determinados acontecimentos traumáticos, vamos dizer, se fixam na personalidade. E eles se fixam, segundo eles, na musculatura. Ou num comportamento, por exemplo, alguém que anda sempre, parece que há algum perigo iminente, físico em torno dele, né? Parece que ele está sempre meio, se não tem ninguém aqui, mas ele não está fazendo isso conscientemente, ele não está procurando alguém. Bom, isso pode ser uma espécie de hábito adquirido no qual você não pensa mais, mas que se mantém na sua estrutura física. Por isso, esse trabalho que eu estou propondo como um campo de exercício e de manipulação, talvez até no sentido de massagem, de diluição de tensões, né? Pode ajudar na saúde não só corporal, mas psíquica. Nossa! Né? Porque é corporal também, veja, se você tem uma determinada tensão muscular que se tornou parte do teu organismo, vamos dizer assim, essa tensão localizada, primeiro, a energia não vai fluir direito naquela zona ali. Segundo, essa tensão vai ter repercussões sobre outras partes do organismo, inclusive sobre órgãos. Então, algumas doenças vêm de uma tensão muscular, né? Fixada, vamos dizer assim. Assim como alguns problemas de voz, não só de articulação, mas também de articulação. Por exemplo, essa musculatura aqui, né, que articula a mandíbula, né, com a qual você fala, se ela é muito tensa, você não tem muita articulação. Ou então, se você tem um recuo aqui, ó, que se tornou do seu caráter, nesse segundo sentido aí. Talvez tivesse uma palavra melhor ainda para isso. Mas tem um recuo aqui, por exemplo, isso aqui vai de fato, isso aqui já mudou, percebe que já mudou minha voz? Só por eu recuar aqui. E se isso se tornou fixo? Bom, minha voz vai ser assim, eu vou achar que eu tenho a voz assim, todo mundo também vai achar. As pessoas só vão achar que ela é desagradável. Ela é desagradável, mas é assim, o que eu posso fazer? Você pode soltar essa tensão, que aí ela deixa de ser desagradável, ela volta para o lugar. Essa é uma voz mais adequada, quer dizer, a voz não é nem adequada a palavra, é uma voz que é natural a esta organização física. É a tua voz, fisicamente pensando, só. Né?
Então, a estrutura física, ela vai determinar o modo como você faz as coisas. Bom, a gente só pensa isso quando olha para esse tema em termos caracterológicos, naquele sentido que eu falava antes, temperamento, como se não houvesse uma outra camada que é o resultado de ou mau hábitos adquiridos ou tensões adquiridas, que se tornam, por exemplo, uma pessoa que tem medo, ela tende a recuar, né? Por quê? Porque o medo é isso. Agora, se esse medo se torna internalizado, é ruim, porque parece que vai lá para a alma, não é isso. É corporal. Ele se fixa no seu corpo, né? Eu acabo agindo sempre assim, e eu acho, não, eu sou tímido. Não, não é tímido, você está com medo. Mas não é que você esteja com medo agora, não. O medo se tornou uma espécie de símbolo encarnado em você. Né? Que durante um tempo, né, a gente vê isso às vezes nas narrativas terapêuticas, né, de pessoas que viveram durante meses ou alguns anos numa situação que era de perigo. Bom, depois ela passou o perigo, mas ela ficou tanto tempo agindo daquele jeito que aquilo se tornou um modo de agir já. A estrutura física dela. A física dela ficou horrível, né? A sua estrutura física. Né? E, portanto, começa a fazer parte de uma identidade que é falsa, ou é doentia, ou é um pouco alienada. E é preciso o quê? Desfazer esse mau hábito para recuperar a organicidade, está entendendo? Mas voltemos à coisa do caráter, porque eu acho que a gente pode pensar algumas outras coisas ligadas a isso que podem iluminar um pouco o nosso olhar. Então, por exemplo, assim como antes eu pensei no avarento, e eu já como que, porque sou ator, né? Já fiz uma associação com um tipo de comportamento. A gente pode pensar, por exemplo, no intrometido, né? Alguém que está sempre querendo saber o que está acontecendo, né? E pensar que isso vem muito ele é como que conduzido pelo nariz, né? Assim como a velhinha fofoqueira, né? Parece que ela está sempre, né? Parece que o nariz puxa. Então você pode criar uma personagem, digamos, um caráter, a partir dessa ideia de que o que move é o nariz. E ele pode estar em quaisquer situações. Por exemplo, ele vai beber aqui. Por exemplo, agora já descobri uma outra coisa que é... Talvez ele tem uma coisa de cheirar também, né? E ele vai namorar alguém e ele faz, tudo bem, meu amor? Você tá linda. Veja que isso aí é só como que um mote a partir do qual eu vou descobrindo ideias. E se você tá linda agora, não veio diretamente do nariz, mas veio por associação. Agora, alguém que seja um glutão. Por exemplo, eu falei glutão, já pensei o quê? No estômago, evidentemente, barriga, né? Então, alguém que tem esse tipo, né? Que tem tudo para ele, já ele lê e, por exemplo, agora já tem uma coisa de boca, mas que é muito distinta né? Desse movimento. Não, agora é uma coisa mais assim, eu falo com você e já estou vendo assim se não tem um pedaço mais apetitoso ali, né? Então isso vai começando a me dar sugestões de ações poéticas, agora já na construção da personagem, que me veio de uma imagem,
A imagem, o quê? Da gula, né? Vem tudo pela boca, então ele vai namorar também. Veja que agora ele não foi namorar aqui vem do nariz, né? Ele quer se meter dentro da namorada lá e penetrar. Mas que bonito esse brinquinho que você colocou. Agora o glutão faria algo assim, que lindo esse brinco, né? Deixa eu ver aqui. E é quase como se ele estivesse saboreando aquele. Ou então um luxurioso, né? Alguém que pensa a partir da pelvis, né? A partir da sexualidade. Você vê que aqui já não é nem o nariz, nem a boca aqui, o estômago, né, que entra em jogo, mas a região pélvica, né? E que, portanto, quando ele vai com, como a gente diz, vai com tudo, né? Ele se aproxima já não a partir da zona superior aqui. Mas, claro, se ele vai se relacionar aqui, também não adianta agora eu fazer isso aqui, né? Porque não vai dar certo, né? Quer dizer, é uma relação que vai... Mas aqui, ó, percebe que isso aqui já vem daqui e não daqui. Ou seja, você tem um jogo aqui que eu acho que pode iluminar. Veja que isso tem a ver com a questão, como eu comentava outro dia, da leitura. Porque as pessoas falam em leitura corporal como se o corpo fosse uma espécie de tela onde estão inscritas as coisas. E não, a leitura corporal é uma leitura de ações. Por exemplo, às vezes um movimento de mão, é muito comum isso aqui, ó, né? Um movimento assim de mão, que está traduzindo o quê? Um raciocínio. Se eu fizer isso aqui, eu não vou pensar em nada a não ser nisso que eu estou fazendo. Você tem a impressão que eu estou pensando alguma coisa. Por quê? Porque este gesto está traduzindo isto. Claro que na hora, se você está de fato fazendo isso, você não está pensando aqui. Né? Você está de fato pensando alguma coisa, e isso aqui como que reflete, significa esse pensamento, né? Agora, eu como ator vou fazer o caminho oposto. Eu não preciso pensar nada, ou eu posso estar pensando nisso que eu estou dizendo para vocês, ou olhando um objeto só, e você acha que eu estou raciocinando, ou seja, eu estou fazendo o caminho oposto. Isto aí tem muito a ver com, agora, especificamente, o trabalho do ator. Não é que é você pensar ações que significam ações internas, raciocínios, ou até emoções. Por exemplo, se eu faço isso aqui, parece que, bom, ele sentiu alguma coisa na sua alma. Não, não senti nada na alma. Ou, não fui eu que sentiu alguma coisa na alma, foi a personagem. A personagem sentiu, mas a personagem não existe. A personagem é uma construção poética. Se você leva um pouco adiante esse raciocínio, agora não pensando em termos de caráter, mas em termos de estado de alma, né? Se você pegar, por exemplo, a tristeza. Bom, tente sentir tristeza. A gente comentou na outra aula isso, né? Não dá para fazer isso. Como é que eu sinto tristeza? Não dá para fazer assim, a não ser que aconteça alguma coisa que me provoque a tristeza. Mas se você lembrar como é estar triste, você tem na sua memória a condição física, a qualidade da energia, vamos chamar assim, da tristeza. E isto você pode fazer. Não, colocar meu corpo numa condição análoga à que ele fica quando eu estou triste, isso dá para fazer. Isso não é ficar triste. Isso é imitar a tristeza. Então, eu coloco o corpo, como eu fiz outro dia, né, que até quase que chorei aqui, me embargou a voz, porque eu lembrei...
Ou seja, eu coloco aquela analogia com uma qualidade física e vou explorando como é que se age naquela qualidade física. Por exemplo, eu posso pensar... Vamos pegar uma coisa diferente aqui, que é assim, uma excitação. Eu estava pensando no negócio hoje e quando eu... que você... o corpo fica mais ou menos assim quando eu estou excitado, né? Não adianta eu pensar, os movimentos são mais rápidos. Eu digo, puta, como é que eu faço isso? Não, não. É mais simples. Se lembra, você tem uma memória sinestésica. Você tem uma memória da condição do seu corpo. Então, quando você fica excitado com alguma coisa, como é que seu corpo fica? E em vez de tentar ficar excitado, não, você coloca seu corpo, você age sobre o seu corpo, colocando-o numa situação física análoga que ele fica naturalmente quando você está excitado com alguma coisa que vai acontecer. Estou esperando chegar. Diz que chega, né? Você vê que os gestos, eles adquirem uma outra qualidade. Mas eu não estou pensando na qualidade. Eu estou pensando numa ação física que é estruturar ou determinar um estado físico de excitação. E a partir disto, eu estou tentando entender, não é tentando entender com a cabeça. Isso é um problema, porque a gente, quando pensa assim, entender, a gente acha que é só a cabeça que entende. Meu filho, se fosse assim, você já estava morto tem muito tempo. Tente, por exemplo, atravessar uma rua calculando a distância e velocidade dos carros em relação à tua distância e velocidade, calculando. Você não atravessa nunca, porque você não é bobo. Você já pensou na quantidade de cálculos que você faz quando atravessa uma rua movimentada? Você está levando em conta um monte de coisa. Não é só a velocidade dos carros, distância, você está levando em conta o teu próprio poder muscular, o quanto se você consegue chegar do outro lado da rua, se você está cansado ou não, você está medindo, não é? A tua força física. Você está lembrando, você está calculando também outros momentos em que você precisou correr e você sabe mais ou menos o quanto você vai conseguir, não é? Tem um número grande de cálculos que você está fazendo, mas você não está fazendo com a cabeça, porque não dá. Se você fizer com a cabeça, você morre. Não é assim? Eu sempre digo isso para os meus alunos, atores, né? Que quando você entra em cena, você está... É uma metáfora, mas é uma metáfora que é justa, corresponde à realidade. Você está diante de um perigo de morte. É a morte o quê? A morte do teatro, no caso. Né? Quantas vezes você já viu uma peça que você diz, putz, está um pé no saco, né? É porque não é teatro, só parece, mas não tem nada acontecendo lá. Ou o que está acontecendo não tem nada... Não é eficaz, não é teatral de fato. Isso metaforicamente, mas também tem uma coisa literal, que é... Toda vez que você entra em cena, de uma certa forma, é mesmo a única. Não é de uma certa forma. Eu ia dizer, de uma certa forma, é como se fosse, bom, depois de fazer essa peça eu vou morrer. Isso a gente deveria levar para o nosso dia a dia, né? Se você pega as tradições espirituais, isso é comuníssimo, você ter esse conselho. Quando você acorda, você reza lá, imaginando que você vai morrer hoje, que você não vai dormir. E quando você vai dormir, você pensa, bom, eu não vou acordar. Não é? Isso te põe na realidade, até porque um dia você vai acertar. Né? Um dia vai dar certo, mas quando você perceber, diga, opa... Né? Não dá nem para dizer bingo, porque você vai estar preocupado com outras coisas. Né? Mas um dia vai ser verdadeiro. Mas, de uma certa forma, é verdadeiro todo dia, porque onde está o dia de ontem? Morreu.
Então, se a gente olhar com cuidado, como diz, né, a gente morre todo dia e a gente renasce todo dia, que nem o sol. Nós falávamos do sol outro dia, vamos ainda falar sobre ele. E esse momento agora, que você acabou de ouvir isto, este anterior, não agora, ele já está no passado, ele já morreu, acabou. Você não vai recuperar. Ah, não, peraí, eu vou ouvir melhor. Não dá para fazer isso, meu filho. Dá para voltar a fita lá, se for fita. Eu sou do tempo da fita, hoje em dia não existe mais fita, né? Dá para voltar lá no player e ouvir de novo. Mas é de novo, é outra vez, não é a mesma. Nós não temos muita consciência disto. O trabalho do ator deveria dar isto, porque você está sempre trabalhando com o aqui e agora, em relação. Mas aqui eu fiz uma nota de rodapé, né? Voltando, eu estava dizendo que você está levando em conta muitas coisas que você está levando em conta, vamos dizer, com o seu ser como um todo. Inteligência, vontade, imaginação, sentidos, está tudo ali em jogo. E se você para calcular, para entender só com a mente, você vai errar dentro da situação. Você pode parar com a mente como a gente está fazendo agora. Bom, o que eu estou fazendo? Não, eu estou dando esta aula. Então eu não estou envolvido numa relação pessoal particular. Numa relação que a gente poderia até chamar de universal. Mas ela é concreta. Eu estou presente aqui, você percebe isto. Porque se agora, por exemplo, eu estivesse preocupado com alguma outra coisa que não é esta aula, você perceberia na minha ação essa preocupação. Você não conseguiria ler o que é, porque isso aí não é impossível. Mas você não só leria essa preocupação, como você saberia mais ou menos que importância e que tipo de coisa é. Por exemplo, se for uma preocupação mesmo que me deixa, né, tem alguém doente, eu não estou conseguindo, porque isso aqui me deixa num estado X. Agora, se é o contrário, que eu estou assim, puta, eu marquei um encontro depois, eu tenho que dar essa aula ainda, então tem algo em mim que está já no futuro ali. Não é isso? Isto é visível. Então, estamos chegando no final da aula de hoje. Esses comentários vários que nós fizemos, tanto sobre caráter, quanto sobre estado de alma, como sobre emoções, não é? Eles estão intimamente relacionados com isto que eu acabo de dizer, que é todas essas ações, todos esses elementos que compõem uma ação humana, eles não são vazios de significado, pelo contrário, estão falando, eles são símbolos de realidades concretas que são invisíveis aos olhos do corpo, mas que estão se manifestando na própria ação. A gente dá pouco, como a gente é muito mental, eu tenho falado isso várias vezes, né? A gente se comunica com as pessoas, assim como a gente ignora o próprio corpo, a gente ignora o corpo do outro. A gente tem a impressão que se comunica diretamente, alma a alma. E não é assim, nós nos comunicamos através dos corpos, não é isso? Através da palavra, sim, mas isso tudo é corporal. Se você eliminar o corpo, não há comunicação possível entre nós, seres humanos, aqui, nesta Terra. Então, por exemplo, é muito comum você ter pessoas que, acho que a câmera não capta, mas que ficam balançando ali, acho que essa câmera aí capta, né? Negócio nervoso, assim, o cara está conversando contigo e a perna está assim, ó. E ele não percebe, ele está aqui no assunto. Não, porque eu estou pensando um negócio aqui, não sei o quê. E está lá aquela porra, a perna chamando a tua atenção, né? E ele não percebe. Isso está dizendo o quê? Bom, eu não sei, mas está dizendo que
tem algum, ele tem um nervosismo ali, ele tem alguma coisa que o está incomodando, ou tem alguma inquietação, a gente poderia dizer hoje subconsciente, né? Ou é um mau hábito só. Não, eu gosto de ficar assim, me dá prazer. Eu digo, então, você percebe que esse movimento aqui, ele subentende uma certa inconsciência? Se eu percebo que eu estou fazendo assim, eu paro, né? Ou pelo menos eu diminuo, faço uma coisa mais assim. Não dá para fazer isso, né? Tique nervoso, né? Que a pessoa está falando assim, ela não percebe, mas ela faz alguma coisa. Isso aqui, de novo, é que nem eu falava da atenção, não é algo que vem de fora, é uma fatalidade. Não, é um negócio que você está fazendo. Só que você internalizou isso, vamos dizer assim. Então você nem percebe que faz o tique. Você está conversando, os outros é que aquilo fica desse tamanho, né? E eu nem percebo o que estou fazendo. Digo, é preciso tomar consciência disso. Não adianta assim você botar um aparato aqui para não fazer, porque você vai estar trabalhando de fora para dentro, ou então ficar enchendo o saco do corpo. Para de fazer esse negócio, para de fazer. Né? Mas, de novo, um trabalho de consciência corporal. Sempre que eu falo em consciência corporal, eu tenho essa tendência a lembrar, olha, consciência corporal não é algo que você tenha que ter o tempo todo, não é isso. Quando eu falo de um trabalho de consciência corporal, é você recuperar a consciência natural que a gente deveria ter do nosso corpo. E que a nossa história, especialmente num meio ambiente urbano, tecnológico, nos afastou. Como as crianças pequenas estão plenamente no seu corpo. Mas elas vão crescer e vão perder esse contato. A não ser aquelas que vivem num ambiente muito natural. Então, depois, quando crescer, tem que recuperar. E aí, depois de recuperado, aí esquece. Eu, por exemplo, não faço trabalho de consciência corporal tem acho que mais de 2 décadas. Por quê? Porque eu não trabalho, mas não preciso. Mas, por exemplo, se eu percebo se estou com uma tensão, uma tensão excessiva em ombros, lombar, essas regiões que são mais tensas, aí eu faço um trabalho de relaxamento, uma soltada. Às vezes só expirar, como eu já falei aqui, já libera parte dessa tensão. Quando você expira, a tensão sai do corpo. Então, por hoje era isto. Esta questão do caráter, por um lado, e essa distinção entre caráter, que é fixo, mesmo que nós tenhamos por cima de um caráter natural, um caráter adquirido de tensões localizadas, e ações e emoções, estados de alma, que já estão num outro lugar, mais sutil, né? No que a gente chama em geral, chama de alma, psiquismo, psique, né? E a possibilidade que essa distinção nos dá de, através de uma ação física, mudar o nosso estado de alma. Quer dizer, se você está preocupado, bom, se você expirar, essa preocupação vai ficar do tamanho correto, vamos dizer assim, adequado. Porque às vezes você fica lá naquela preocupação e aí o nível de tensão que você vai criando, vai aumentando, não é? É desproporcional ao tamanho do problema. Então vai, expira, solta, dá uma volta, né? E volta ao problema, que aí você vai atacá-lo ou vai resolvê-lo, né, na medida adequada. Senão você vai botar os pés pelas mãos, né, e tratar um problema X, né, com uma força maior e vai quebrar o problema, vai causar outro problema, em última instância.